O aroma a açúcar caramelizado e especiarias quentes flutuava na cozinha de Amara Neves como uma promessa. Era um santuário. Aquele pequeno espaço no coração de Lisboa, onde os azulejos antigos contavam histórias e as panelas de cobre herdadas da avó brilhavam com o uso e o carinho. Amara, uma mulher nos seus finais de 20 anos, movia-se com uma graça fluida que desmentia a narrativa que o mundo insistia em escrever sobre o seu corpo. Era uma mulher negra, de pele profunda como a noite cabo-verdiana de onde vieram seus pais, e era uma mulher gorda, com curvas generosas que ela vestia com tecidos vibrantes, turbantes coloridos que coroavam o seu rosto redondo e expressivo. Naquele momento, seus olhos escuros estavam concentrados, as mãos habilidosas trabalhavam a massa de um doce complexo, uma receita que sussurrava segredos da sua avó, segredos de resiliência e sabor. A cozinha era o seu palco e o seu refúgio. Aqui, ela não era apenas a negra ou a gorda. Era a Amara, a artista, a pasteleira cujas criações podiam fazer um coração cantar. Mas fora daquelas paredes, o mundo era um palco diferente, um com um júri muito mais severo. E o maior palco de todos aproximava-se. O concurso Doce Lisboa, uma competição prestigiada que podia mudar a sua vida. A ideia fazia o seu estômago dar um nó, uma mistura de excitação e pavor. Tens a certeza que queres fazer algo tão rico? A voz de Joana, a sua melhor amiga, ecoou na sua mente. Joana dissera-o na semana passada com a melhor das intenções, enquanto provava um dos protótipos de Amara. Joana era branca, magra como um junco, e a sua amizade era um porto seguro, mas por vezes a sua ingenuidade era como um pequeno espinho. Sabes como eles são, talvez algo mais leve? Amara suspirou, alisando a massa. Leve. Era o que o mundo parecia querer dela, em todos os sentidos. Um corpo mais leve, uma presença mais leve, uma história mais leve. Mas a sua história, a sua herança, a sua própria essência não eram leves. Eram ricas, densas, complexas, como os doces que amava criar. A avó sempre dissera, comida sem alma é só comida. O nosso corpo, a nossa história, a nossa comida tem de ter sustento, Amara. Tem de nos manter de pé. Ela inscrevera-se no concurso num impulso de coragem tardio, alimentado por uma rara noite de autoconfiança. Mas agora a dúvida roía. Seria ela capaz de enfrentar os olhares, os sussurros, o julgamento que sabia que viria, não apenas pelos seus doces, mas por quem ela era, pela forma como ousava existir naquele corpo? O primeiro evento do Doce Lisboa era uma apresentação à imprensa e aos patrocinadores, realizada no vibrante e renovado mercado da Ribeira. O ar fervilhava com a energia de chefes ambiciosos, jornalistas famintos por uma história e o cheiro avassalador de mil e uma tentações. Amara sentia-se um peixe fora de água. Colocara o seu turbante mais colorido, um vestido estampado que celebrava as suas curvas, mas cada olhar parecia demorar-se um segundo a mais nela. Sentia o seu volume, a sua cor, como se fossem holofotes. Ao seu lado, Joana tagarelava nervosamente, tentando animá-la. Estás fantástica, Amara, vais arrasar! Aquele teu bolo de mandioca com coco é de outro mundo. Amara forçou um sorriso, ajeitando a sua criação na mesa designada. Pequenos pastéis de milho com recheio de doce de leite de cabra, uma homenagem às suas raízes. Foi então que a viu. Sofia Valente. A estrela em ascensão da pastelaria lisboeta. Era tudo o que Amara não era. Branca, eteriamente magra, vestida com um linho branco minimalista que parecia custar mais do que a renda de Amara. O seu cabelo loiro estava preso num coque impecável e o seu sorriso, embora tecnicamente perfeito, não chegava aos olhos azuis e frios. Sofia aproximou-se, deslizando entre a multidão com uma confiança polida. Parou em frente à mesa de Amara, os olhos percorrendo os pastéis e depois, demoradamente, o corpo de Amara, de cima a baixo. O sorriso alargou-se, mas a sua frieza intensificou-se. Amara Neves, certo? Disse Sofia, a voz melíflua. Ouvi falar de si. Uma abordagem étnica à pastelaria. Muito corajoso. O étnica pairou no ar carregado, e estes pastéis, continuou, pegando num com dedos delicados, parecem deliciosos. Mas não acha que a quantidade de açúcar e gordura é um pouco excessiva? Nestes tempos em que todos procuramos ser mais saudáveis. Ela olhou diretamente para Amara. É preciso ter muita disciplina nesta profissão, não só na cozinha. O golpe foi certeiro, desferido com a precisão de um bisturi, embrulhado em falsa preocupação. Não era apenas sobre o doce, era sobre Amara, sobre o seu corpo, a sua cor, a sua suposta falta de disciplina. O sangue fugiu do rosto de Amara, substituído por um calor que lhe subiu pelo pescoço.
A multidão próxima silenciou-se, os ouvidos atentos. Joana abriu a boca para protestar, mas Amara, com um movimento quase imperceptível, pediu-lhe silêncio. Amara respirou fundo, lembrando-se das palavras da avó. Sustento. Manter-se de pé. Ela olhou para Sofia, não com raiva, mas com uma calma que lhe custou tudo. Obrigada pela sua preocupação, Sofia, disse a voz firme. A minha pastelaria celebra a riqueza da vida e das minhas raízes. Acredito que há espaço para todos os sabores e para todos os corpos, e a disciplina que mais prezo é a da autenticidade. Sofia ergueu uma sobrancelha, um brilho de surpresa, ou seria irritação nos seus olhos. Mas antes que pudesse responder, um dos organizadores chamou-a, e ela afastou-se com um último olhar condescendente. A bolha de tensão rebentou, mas deixou Amara a tremer por dentro. O concurso mal tinha começado, e a batalha já estava declarada. Não era apenas sobre açúcar e farinha, era sobre o direito de existir, de ser vista, de ser valorizada, exatamente como era. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade e trabalho árduo. Amara avançou nas eliminatórias, os seus doces conquistando os juízes pelo sabor e originalidade, mas a sombra de Sofia pairava sobre ela. Nos media e nas redes sociais, Sofia era a elegante inovadora, enquanto Amara, quando mencionada, era a surpresa exótica, ou pior, alvo de comentários velados sobre o seu peso. Sofia, mestra na manipulação, continuava os seus ataques subtis. Um esquecimento de partilhar um ingrediente crucial nos bastidores, um boato sussurrado sobre a higiene duvidosa da sua estação de trabalho, sempre negado com um sorriso inocente. Joana era um pilar, mas a sua tentativa de ajudar por vezes tropeçava. Não lhes des importância, Amara. Eles são uns idiotas. Para mim tu és linda, eu nem vejo a tua cor ou o teu peso. Amara apreciava a intenção, mas explicava pacientemente. Joana, eu quero que vejas. Eu quero que vejas o meu corpo gordo e a minha pele negra e que vejas que são lindos. Não que tens de os ignorar para me achares linda. O problema não está em mim, está nos olhos deles. Joana ficava em silêncio, a processar, a aprender. Houve noites em que Amara se sentou na sua cozinha, as lágrimas a misturarem-se com a farinha. A humilhação da festa escolar voltava. A sensação de ser demasiado grande, demasiado escura, demasiado visível e ao mesmo tempo invisível. A voz de Sofia ecoava, a questionar a sua disciplina, o seu valor. Quase desistiu. Pegou no telefone para ligar à organização. Mas o seu olhar caiu sobre o velho caderno de receitas da avó, encadernado em couro gasto, as páginas manchadas de gordura e amor. Abriu e leu a caligrafia tremida. Minha neta, nunca deixes que te digam que és menos. O mundo tentará encolher-te, meter-te em caixas pequenas. Mas tu és feita de terra fértil e céu vasto. As tuas raízes são profundas. Mostra-lhes a tua força. Cozinha com a tua alma. Uma onda de calor percorreu Amara. A avó enfrentara a pobreza, a discriminação como imigrante, mas nunca perdera a sua dignidade, a sua alegria, o seu poder na cozinha. Amara não podia desistir. Não por ela, mas pela avó. Por todas as mulheres como ela. Naquela noite, uma nova ideia nasceu. Uma ideia ousada, desafiadora. O seu doce final não seria leve. Seria uma celebração. Seria raízes. Uma torre de bolo de fubá com especiarias africanas, recheado com creme de coco e coberto com um glacê escuro e brilhante de chocolate e ginginha de óbidos, decorado com flores comestíveis vibrantes e fios de caramelo salgado que lembravam raízes douradas. Seria complexo, seria intenso, seria inegavelmente ela. A final do Doce Lisboa chegou. O mercado da Ribeira estava apinhado. As luzes da televisão brilhavam, a tensão era palpável. Amara, nos bastidores, sentia o coração a bater descontroladamente. Vestia um vestido azul cobalto que abraçava cada curva e um turbante dourado que parecia uma coroa. Sentia-se exposta, mas também, pela primeira vez, estranhamente poderosa. Sofia, como sempre, parecia flutuar, a sua criação. Uma mousse de iogurte grego com frutos vermelhos e ar de lavanda era uma obra de arte minimalista e pálida. Ela apresentou-a com um discurso polido sobre bem-estar e equilíbrio. Chegou a vez de Amara. Carregou raízes para a mesa dos juízes, a sua torre vibrante um contraste gritante com a palidez de Sofia. O murmúrio na multidão era audível. Ela sentiu os olhares, mas desta vez encontrou-os. Amara Neves, disse o apresentador, apresente-nos a sua criação. Antes que Amara pudesse falar, Sofia deu um passo em frente, o microfone na mão, o seu sorriso mais afiado do que nunca. Se me permitem, disse dirigindo-se aos juízes, mas olhando para a multidão. Admiro a ousadia, Amara, mas como profissionais temos de pensar na imagem que projetamos.
A pastelaria de topo exige elegância, controlo, disciplina. Ela fez uma pausa, o seu olhar varrendo Amara da cabeça aos pés, demorando-se na sua cintura. Será que esta criação, e sejamos honestos, a sua criadora, representam verdadeiramente essa disciplina? Ou será que representam um excesso prejudicial, uma falta de controlo que não devíamos estar a celebrar? O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Era um ataque direto, brutal, disfarçado de questão profissional. Joana na plateia levantou-se, o rosto vermelho de raiva. Os juízes pareceram desconfortáveis. Amara sentiu o chão a fugir-lhe. A humilhação antiga ameaçou engoli-la. Mas então viu o brilho de triunfo nos olhos de Sofia e lembrou-se da avó. Sustento. Manter-se de pé. Amara pegou no microfone. Respirou fundo, não uma, mas 2 vezes, sentindo o ar a encher os pulmões, a afirmar a sua voz. O seu coração acalmou-se. Quando falou, a sua voz não era alta, mas ressoava com uma clareza inesperada. Obrigada, Sofia, por mais uma vez partilhar as suas... Havia uma ironia subtil, mas presente. Fala de disciplina. Deixe-me falar-lhe da minha. Ela virou-se para os juízes. É preciso disciplina para acordar todos os dias num mundo que lhe diz que o seu corpo está errado, que a sua pele é um erro, que a sua história não importa. É preciso disciplina para olhar para o espelho e encontrar beleza onde lhe dizem que só há falhas. É preciso disciplina para transformar a dor em arte, para pegar nas migalhas que lhe dão e construir um banquete. Ela pousou a mão suavemente no seu doce. Este doce chama-se raízes, porque as minhas raízes são profundas. Vem de Cabo Verde, uma terra de resiliência e música. Vem da minha avó, que me ensinou que a comida é amor, é memória, é poder. As minhas raízes estão neste fubá, nestas especiarias, neste coco. Elas celebram a abundância, não a escassez. Celebram o prazer, não a culpa. O seu olhar encontrou o de Sofia, firme, sem ódio, mas inabalável. Fala de controlo. Mas o maior controlo é o de definir o nosso próprio valor. O meu valor não está na balança, nem na paleta de cores da minha pele. Está no meu talento, na minha paixão, na minha história. O meu corpo, disse ela, a voz a ganhar força, é o meu lar. É o corpo que me permite criar, que me permite amar, que me permite estar aqui hoje. Não precisa da sua aprovação, nem da de ninguém. Precisa apenas do meu respeito. E eu respeito-o. Respeito a minha história, respeito a minha arte. Ela terminou o peito a subir e a descer. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Não era sufocante, era pensativo. Um juiz idoso, um chefe de renome, limpou uma lágrima discreta. Outro acenou lentamente com a cabeça. Então, vindo do fundo da plateia, um aplauso. Hesitante, depois outro, e mais outro, até se tornar uma onda de som caloroso que envolveu Amara. Não era um aplauso estrondoso, mas era genuíno, era respeitoso, era reconhecimento. Sofia estava pálida, o seu sorriso congelado, os olhos arregalados, finalmente silenciada pela verdade simples e poderosa de Amara. Os juízes provaram raízes. Os seus rostos transformaram-se. Havia surpresa, prazer, admiração. Amara não ganhou o primeiro prémio naquela noite. Ficou em segundo lugar, uma decisão que muitos consideraram segura por parte da organização. Mas isso não importava. Enquanto via Sofia receber o troféu com um sorriso forçado, Amara sentiu uma leveza que nunca conhecera. Não era a leveza que o mundo lhe queria impor, mas uma leveza interior, a leveza de quem se libertou de um fardo. Nos bastidores, Joana abraçou-a com força, as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Foste incrível, Amara, tão incrível. Mais tarde, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa sob um céu estrelado, Amara sentiu-se diferente. A cidade parecia a mesma. O som do fado a sair de um restaurante, o cheiro a castanhas assadas, o brilho dos candeeiros na calçada portuguesa. Mas ela estava mudada. Comprou um pastel de nata numa pequena padaria e comeu ali mesmo, na rua, saboreando cada dentada sem vergonha, sem culpa. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente em casa no seu corpo, na sua cidade, na sua vida. A semente fora plantada, a sua e talvez a de outros, e ela sabia com uma certeza tranquila que continuaria a florescer.